8 anos depois, o Brasil vê na justiça o desfecho de um dos maiores escândalos de corrupção no país. O caso Mensalão é o tema de hoje do NGT Entrevistas com o jurista Dr. Ives Gandra Martins. Dr. Ives, um prazer poder receber aí o senhor no NGT Entrevistas. Só me dá prazer e realmente é uma grande honra também. Dr. Ives, vamos falar do caso do Mensalão. Para o senhor aí foi um divisor de águas, agora corrupto vai parar realmente atrás das grades? Eu acho que não, mas de qualquer forma foi uma sinalização muito boa para que nós estamos mudando os nossos costumes políticos. Antigamente nenhum político, pessoa de importância, era condenado nos processos. Os processos demoravam muito tempo, não havia, enfim, a repercussão que o Mensalão teve. E com isto tinha-se uma sensação de impunidade muito grande. Agora não é isso que acontece. O que nós estamos vendo é que foram 40 pessoas de um mesmo governo, foram elas acionadas, 25 foram condenadas, algumas já estão cumprindo pena e tivemos, evidentemente, uma evolução no que diz esta sensação de que só havia impunidade quando o cidadão é poderoso e é político. E agora nós percebemos que tivemos os primeiros casos de condenação. Isso não significa que não vai haver corrupção mais, mas significa também que há uma sinalização extremamente positiva para que os costumes comecem a mudar. Ministério Público mais atento, Polícia Federal exercendo uma atividade através dos seus delegados extremamente eficaz e nós estamos vendo, portanto, uma evolução dentro dos padrões que antes regiam a maneira como os nossos políticos atuavam. E o julgamento foi justo, na sua opinião? Eu tenho a impressão que o grosso do julgamento me pareceu que houve um pleno direito de defesa. Todos apresentaram recursos, foram volumes e mais volumes, e não se pode falar em cerceamento de defesa. E eu considero que foi uma sinalização extraordinária, com o direito de defesa de um lado, que é próprio de uma democracia. Nós não temos isso nem na Venezuela, nem na Bolívia, nem no Equador. Mesmo na Argentina começamos a sentir limitações. Aqui no Brasil não se pode alegar. Durante um semestre inteiro, o Supremo só se dedicou a isso. Eu tenho, pessoalmente, como advogado, como professor de direito, uma preocupação num caso, por causa de uma teoria que é essa teoria do domínio do fato, que eu nunca aceitei. Então, não é um problema de ser José Dirceu, que foi meu companheiro de debates no antigo Gazeta ao Meio-Dia, do Maria Lídia, mas pelo fato de que ser uma teoria que a mim me traz muita preocupação. Sempre em direito penal nós temos um princípio. Esse princípio é que, na dúvida, é o réu que se beneficia. O que é o processo penal? O processo penal não é uma garantia da sociedade contra o criminoso. Ao contrário, é garantia do criminoso contra a sociedade. Porque se a sociedade fosse fazer justiça, normalmente a sociedade faz justiça com as próprias mãos. Desde, por exemplo, linchamentos. Eu vejo um crime, se a multidão está lá, ela termina linchando o criminoso. Não há possibilidade. O processo penal dele de se defender. O processo penal é uma garantia do criminoso, de poder ter ampla defesa. Ora, por isso é que ficou esse princípio de indúvida para o réu. O que é a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato é uma teoria pelo qual quem tem o domínio daquilo que está acontecendo lá embaixo é o que tem que ser responsabilizado. Em direito civil seria inculpa invigilando, ilegendo, aquela culpa que se tem por escolher mal aqueles que estão embaixo. Em direito penal, haveria necessidade, além de escolher mal, de haver uma responsabilidade direta. Sim. Então, quando não há provas mais do que evidentes, provas materiais, muitas vezes se alega na teoria do domínio do fato. A pessoa que tinha o controle é aquele que deve ser punido. Ora, essa teoria em direito penal, ela se contrapõe um pouco à teoria do indúbio pro réu. Quem idealizou foi um alemão, Hans Wechsel, e ele procurou, quando idealizou em 1939, aplicar mesmo naquele regime nazista, etc., e não conseguiu. Mas Klaus Roxen, que a desenvolveu na década de 60, criou diversas novas vertentes à teoria, e hoje é uma teoria que foi aplicada, por exemplo, no caso do Fujimori,
no Peru, na Argentina, para o Videla, que eram presidentes. Ora, quando se aplicou em José Dirceu, não havia nenhuma prova material contra ele. O que havia eram os depoimentos de pessoas que diziam que tinham tido reuniões com ele, que ele é que orientava tudo, mas prova material não havia, nem depósito de dinheiro em suas contas ou algo semelhante. Não havendo essa prova material, ele foi condenado pela teoria do domínio do fato. Não todos os ministros, por exemplo, Gilmar Mendes achava que as provas testemunhais eram mais do que suficientes, mas outros alegaram que era a teoria do domínio do fato que deveria prevalecer. Eu, pessoalmente, não aceito a teoria do domínio do fato. Em direito penal, tem a impressão que tem que ser indúbio pro réu. O presidente Collor foi absolvido com base nessa teoria. Não havia prova material, apesar de todos nós sabíamos o que fez PC Farias contra o presidente Collor, e foi absolvido por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança, portanto, de orientação do Supremo no caso José Dirceu. Mas é o único caso dentro do mensalão, que eu acho que é um processo de sinalização, que eu entendo que não deveria ser aplicado e não encontrando prova material. E se fosse aplicada a teoria do domínio do fato, foi aplicada contra Videla, o que ele era, presidente da Argentina. Foi aplicado contra Fujimori, o que era presidente. Não foi o Videla que fez os assassinatos que houve no regime militar. Ora, essa teoria não teria que ser aplicada no José Dirceu, teria que ser aplicada no presidente Lula. Não havia nenhuma prova material contra o presidente Lula e não havia nenhuma prova material contra o José Dirceu, a não ser provas testemunhais. Por isso, só nesse caso é que eu divirjo dos meus eminentes amigos e ministros do Supremo, que eu entendo que não poderia ser aplicada. E agora o Zé Dirceu aí conseguiu um emprego aí como gerente aí de um hotel, com um salário aí duvidoso, aí um bom salário, R$20 mil por mês. O processo está certo? Está tudo caminhando certo para o semiaberto? Veja o seguinte, foi condenado ao semiaberto, ele tem direito de trabalhar. Então, o que vale dizer, ele tem todo o direito de encontrar um emprego que for possível dentro de um regime semiaberto. Agora, eu tive recentemente num congresso do Conselho de Ética da Presidência da República. E a minha palestra foi no período da tarde com o jornalista Carlos Monfort e um jornalista e um jurista falando sobre ética no Conselho de Ética. Mas o presidente Horácio, que tinha sido ministro do TST, ele contou que no período da manhã discutiu-se esse problema do mensalão. E um dos ouvintes levantou-se e fez a seguinte colocação: sou professor universitário, estudei, tenho curso de mestrado, de doutoramento, luto para, enfim, como professor universitário, estudar e sobreviver, e ganho 6 mil e poucos reais. Os senhores acham justo, em nível de ética, que um condenado pelo Supremo Tribunal Federal ganhe 20 mil reais em regime semiaberto e eu, com todos os meus estudos, não ganho mais de 6 mil? Eu não assisti. Estou lhe reproduzindo o que me contou esse que tinha assistido. E é uma das perguntas que muita gente vai fazer. Sem dúvida, é um questionamento. Acho que todo brasileiro se fez esse questionamento aí, né? E a questão... Todos que ganham menos de 20 mil reais devem fazer a mesma pergunta. Claro, muito gerente de hotel aí que diz que o salário lá é R$ 1.800, né? Falou, puxa, mas por que o Zé Dirceu merece ganhar aí 20 mil reais? Né? Eu quero dizer o seguinte, ele tem todo o direito, mas apenas mostro os conflitos, as incongruências, não é? Dos valores que são colocados aí, não? Sem dúvida. O caso do Genuíno agora. O Genuíno realmente é um preso político ou um político preso? Ele foi preso como político, não é? Não é um preso político. Aliás, o julgamento mensalão não é um julgamento político. É um julgamento de aplicação do direito, do Código Penal. Na prática, o julgamento político é se eu tenho uma divergência do seu partido, estou num regime semelhante ao da Venezuela, que basta ser oposição para o Saddam ser perseguido, juízes são perseguidos, as rádios são obrigadas a não dar nenhuma mensagem contra o governo, televisões são obrigadas a serem vendidas porque são contra o governo. Isso, efetivamente, é julgamento político. Por essa razão é que nós não admitimos sequer extradição. No Brasil, questões políticas não podem
admitir extradição de crimes que sejam considerados políticos em outros países. E muitos países adotam a mesma linha. Agora, no caso, não, é a aplicação do Código Penal, entende? E também fiz muitos programas com Genuíno, tenho um grande respeito pela pessoa, mas a verdade é que foi comprovado materialmente que ele recebeu aquele dinheiro, era presidente do PT e não soube para quem onde foi esse dinheiro. Porque o grande problema é que se fosse, por exemplo, má aplicação, eu recebi, violentei a lei eleitoral, mas eu dei para fulano, beltrano, ciclano o dinheiro que eu recebi, sabia-se perfeitamente. Não se conseguiu demonstrar o destino desse dinheiro, entende? E aí está, evidentemente, digamos, grande parte da condenação. Então, ele é um político que foi preso, entende? Agora, na verdade, o que se procura fazer, na minha opinião, o PT está fazendo um erro, hein? Está fazendo um erro porque, na prática, na medida que eles defendem com essa tese, e o próprio Rui Falcão e o Marco Aurélio Garcia, que também fazia os nossos programas na Gazeta ao Meio-Dia, e dizer o seguinte, que o regime político brasileiro permite a corrupção e tem que se viver nesse ambiente. Ora, o que ele está admitindo, entende, que o PT vive dentro da corrupção. Foi uma frase tremendamente infeliz, que não há possibilidade, temos que mudar os costumes políticos, nós somos obrigados a ser corruptos para viver dentro do sistema. Considero isto que macula a imagem do PT como partido ao ver os seus mais importantes elementos a dizer que a corrupção é inerente a um regime e eles são obrigados a dançar conforme a dança, conforme o esquema, o que significa ser corrupto. E não é isso que o povo brasileiro espera. Acho que foi um erro essa manifestação, um equívoco por parte do Marco Aurélio Garcia e do Rui Falcão, ao defenderem esta tese de que tem que ser corruptos, que o sistema propicia essa corrupção. E o caso do Mensalão agora já julgado, os condenados presos, vai se refletir nas urnas agora em 2014? Impressão que não, hein? Porque se nós analisarmos nas urnas, ainda no Brasil, nós estamos vivendo com uma reação popular de populismo. Veja, por exemplo, SUS. Há 19 anos o governo não atualiza o SUS. Os hospitais estão caindo, as dívidas das Santas Casas, porque o governo quer que eles percam todos os procedimentos e não atualiza há 19 anos. Há 19 anos. Sabe o que é? Nenhuma atualização da tabela do SUS. Agora, isto o povo desconhece. Compensação, vêm os mais médicos, um trabalho escravo daqueles que vêm de Cuba, porque na prática eles recebem um quarto do que recebem os outros médicos não cubanos. E o dinheiro é dado para o governo, que fica com 3/4, o que representa uma violação à legislação trabalhista no Brasil. Porque o mesmo médico fazendo o mesmo trabalho, um recebe 2.500, outro recebe 10 mil reais, o que representa uma violência ao princípio da igualdade. Mas os mais médicos cria mais impacto popular e eleitoral do que o fato de que o governo não permite que os hospitais vivam, porque escandalosamente não há 19 anos atualizam os valores do SUS, levando muitos hospitais à situação de insolvência. São obrigados a fazer 60% do SUS para não terem gozado da imunidade e esse 60% numa atualização há 19 anos. Então, isto, a meu ver, mostra como o povo é mais sensível, por exemplo, à Bolsa Família. Bolsa Família, sabe quanto gastou o governo ano passado? 20 bilhões de reais. Sabe quanto é que o governo arrecadou? Mais de 1 trilhão de reais. 13 milhões de eleitores custam para o governo federal 2%. É esse populismo que, na minha opinião, vai decidir as eleições. Então, esses aspectos vão ter um impacto mais na classe C, na classe A, na classe elitizada, entre os universitários, mas não terão um impacto muito grande no eleitor que, recebendo a Bolsa Família, ou mais médicos mesmo, que sejam cubanos, que não são capazes de prestar na CRM o exame. Qualquer médico brasileiro tem que fazer
ter a aprovação da CRM. Eles não. A meu ver, são decretinos. Para não dizer que eles são cretinos e não são, eu estou dizendo, decretinos é o melhor adjetivo que eu encontrei para decreto. Então, eles foram nomeados por decreto sem necessidade do revalida. São decretinos. Entende? Não é o de, população latina, que rege o ablativo, a respeito de cretinos. Não. O que eu quero deixar, para não haver problema de ter ações de indenização, por danos morais, que o decretino é o adjetivo que eu encontrei para decreto. Sim. Mas esses médicos decretinos, nomeados por decreto, sem necessidade de fazer o revalida, na verdade, esses vão criar um impacto eleitoral muito maior. Entende? Do que é outra coisa. E o PT já está vendo aí como uma vitrine eleitoral. Então, Bolsa Família, médicos, criam um impacto indiscutivelmente eleitoral, por isso eu acho que o mensalão vai ter pequeno impacto nas eleições do ano que vem. Tá certo. Doutor Ives, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Entrevistas volta já já com o doutor Ives Gandra Martins, o jurista, falando sobre o caso do mensalão. É daqui a pouquinho.